Preparado para mais uma aula de matemática? Já tens o teu caderno contigo? Então vamos lá. Eu sou a Cidália e bem-vindo ao canal do Bairro de Ideias. Olha para esta sequência. O que é que podes concluir? De um número para o outro foi só juntar o número 5. E isto sim é uma progressão aritmética. Todos os termos são obtidos a partir do anterior, somando sempre o mesmo número. Esse número pode ser positivo ou pode ser negativo. E chama-se razão. Para descobrirmos o número, basta subtrairmos o termo seguinte pelo anterior, ou então usar esta forma. Se quiséssemos descobrir, por exemplo, o termo de ordem 50, uma das formas podia ser sempre somar os 5 até lá chegarmos. Ou então, fazendo isto de uma forma mais rápida, por uma expressão, como esta. Podemos fazê-la à custa do primeiro termo e da razão, ou então à custa de um outro termo qualquer que chamamos na ordem K e fazemos assim. Outra coisa que nos pedem muitas vezes nos exames é a soma de n termos consecutivos. E para fazermos a soma de n termos consecutivos, precisamos saber apenas o primeiro termo, o último termo e o número de termos. E depois é só aplicar esta fórmula, substituir e está feito. Agora, na prática, como é que isto se aplica? Neste exercício sabemos que temos uma progressão aritmética, sabemos que o V3, que é o termo de ordem 3, é igual a 1, e temos ali uma relação entre o termo de ordem 9 e o termo de ordem 10. Sabemos que o termo de ordem 10 é 5 quartos do termo de ordem 9. Isto assim parece muito esquisito. O que é que nós queremos saber? Queremos saber se menos 50 é termo desta progressão aritmética ou não. Vamos ver como é que se faz? Para averiguarmos se o menos 50 é termo ou não desta sucessão, nós precisamos de saber se o n, ou se existe algum número natural, que substituído na expressão do termo geral da sucessão dê menos 50. Então, para isso, nós precisamos do termo geral. Para o termo geral, o que é que nós precisamos? Do termo de ordem 1, ou um termo de ordem qualquer, e de uma razão. O termo de ordem 1 não temos, mas temos o termo de ordem 3. Portanto, podemos usar aquela segunda expressão para o termo geral. E não temos a razão, mas temos aqui uma informação que nos pode ajudar a obter a razão. Mas para isso, vamos ter que transformar este V10 e este V9 à custa da razão e do primeiro termo, usando esta expressão. Então, podemos concluir que o V de 10 é igual a 1 mais 10 menos 3 vezes a razão. Ou seja, o V de 10 é 1 mais 7 razões. Por outro lado, o V9 é igual a 1 mais 9 menos 3 vezes a razão. Ou seja, o V de 9 é igual a 1 mais 6R. E agora, com isto e com isto, nós podemos reescrever aquela equação e ficamos com 1 mais 7R é igual a 5 quartos vezes 1 mais 6R. Deixámos de ter uma equação com duas variáveis e passamos a ter só uma variável. E é uma equação de primeiro grau. Como é que isto se resolve? Se não te lembras, não faz mal. Tens ali um vídeo que te pode ajudar com umas dicas muito fáceis. Mas se não tiveres tempo para isso, não faz mal também. Aquilo que sabemos é que a primeira coisa a liberarmos é dos parênteses, fazendo a multiplicação distributiva. E depois, a retirar os denominadores e está feito. Portanto, ficamos com 1 mais 7 vezes a razão é igual a 5 quartos mais 30 quartos de R, fazendo a multiplicação distributiva. Agora, retirando denominadores, reduzindo tudo ao mesmo denominador, ou seja, multiplicando tudo por 4. E vou já retirar os denominadores. Ficamos com 4 mais 28R igual a 5 mais 30R. Já sabes, incógnitas para um lado, não tem incógnitas para o outro. Então ficamos com 28R menos 30R é igual a 5 menos 4. Ou seja, menos 2 vezes a razão é igual a 1. E, portanto, podemos concluir que a razão é igual a menos 1/2. Já temos a razão, temos o terceiro termo, então podemos obter
já substituindo isto na expressão com o V de n. Ou seja, menos 50, que é o V de n, terá que ser igual ao V3, que é 1, mais o n, que nós não sabemos, menos 3, que é a ordem do V1, vezes a razão, que é menos 1/2. E voltamos a ter uma equação do primeiro grau. Neste caso, em que a incógnita é o n, o número natural. Se ele for. Vamos descobrir. Então, a primeira coisa a fazer é os parênteses, fazendo a multiplicação distributiva. Então, ficamos com menos 50 igual a 1 mais, não, menos 1/2 de n, e menos com menos dá mais 3/2. Como o denominador é 2, então multiplicamos tudo por 2 e ficamos com menos 100 igual a 2 menos n mais 3. Incógnitas para um lado, enquanto tem incógnitas para o outro, então ficamos com n igual a 100 mais 2 mais 3 e concluímos então que o n é igual a 105. É o número natural, certo? Então, sendo ele é um número natural, então nós podemos concluir que o menos 50 é o termo de ordem 105 da progressão aritmética. E temos que concluir, senão o exercício não fica completo e podemos perder pontos por isso. E a conclusão é que menos 50 é o termo de ordem 105 da progressão aritmética. Dúvidas? Fico alguma? Deixa-me nos comentários, terei todo o gosto em ajudar-te. E já agora, na descrição vou deixar alguns vídeos que te vão ajudar a resolver equações e a rever também as progressões geométricas que também costumam sair em exames nacionais. E para não perderes a próxima aula, subscreve o canal. Até à próxima aula, espero que tenhas gostado.